Olá, pessoal. Sou Afonso Moraes, CEO da Moraes Advogados e o seu anfitrião no Falando de Fraude, o podcast onde nós desvendamos o universo de fraude e cibersegurança com abordagem prática e descontraída. No episódio de hoje, o 46, já chegamos ao 46, ufa! Como temos coisa para falar de fraudes, hein? E de golpes, né? O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que está na moda, né? Tanto na moda comercial, quanto na moda de cibersegurança, quanto na moda de fraudes, quanto na moda de RH de substituir emprego. É IA, contra fraudes, herói ou vilão. Antes de trazermos o nosso convidado aqui, eu preciso fazer alguns lembretes, né? Um deles é o mais importante, né? É o nosso mantra aqui. Se você ou sua empresa ainda não cai numa fraude, com certeza conhece alguém que já caíram. E se você quer continuar dentro do mundo cyber seguro, assine nosso canal. Avise seus amigos que o nosso canal traz para eles e para a empresa deles dicas, insights de segurança. Traz os melhores convidados no mercado de cibersegurança. Hoje vocês vão ver um convidado que é muito importante. Bora começar. Então, antes de apresentar o convidado, vamos lembrar os nossos patrocinadores, que sem eles o programa não existiria. Primeiro, nossa equipe de audiovisual de peso, Pub Produções, transforma cada episódio em uma experiência top para vocês. Casa Uni, uma plataforma Unichannel com mais completa experiência para o cliente. Comece acessando o link que aparece aqui no programa. Agora, falando em confiança e tradição, o Grupo Moraes é uma referência da advocacia empresarial e recuperação de crédito há 41 anos no mercado de cobrança. Mais informações aqui no programa. G2 brindes personalizados. Eterniza todos os momentos dos seus eventos. Tem vários eventos com essa caneca maravilhosa que todos os nossos convidados recebem. Também faz tábuas para churrasco, aparelhos, várias situações, né? Copos. Se você quer eternizar seu momento, no seu evento, G2, brindes. No episódio de hoje, eu estou trazendo aqui o Pedro Bezerra. Eu vou deixar ele se apresentar, porque melhor que essa apresentação aqui é ele falar resumidamente quem é o Pedro Bezerra. Boa, obrigado, Afonso. Bom, Pedro Bezerra nada mais é do que um aficionado, um apaixonado por tecnologia. Então, desde os 12 anos, eu ou alguma pessoa igual a mim no meu multiverso, ou no nosso multiverso, estava lá com 12 anos montando e desmontando o computador, né? De lá para cá, eu comecei a trabalhar com informática, né? Começou a Conheci, montar computador e começar a fazer aquelas assistências nas empresas, né? exato. Isso é igual a vida do meu filho. Meu filho começou também com essa idade, com 15 anos ele já estava emancipado. Tá? Olha só, é isso aí. É, a minha mãe sempre ensinou, minha mãe e meu pai, né, sempre me ensinaram que assim, você tem que aproveitar a oportunidade e aproveitar o seu talento, né? Sim. Lógico, talento é aquela história, talento não é algo que tá ali sozinho e vai viver a vida inteira sozinho, Tem que não, ser você tem que, lapidado, né? exato, tem que regar, tem que lapidar. E aí, nessa história do talento, eu fui para a área de informática através de um curso técnico de informática. E isso é uma das coisas que eu recomendo para todo mundo. Comecem por um curso técnico, né? Não precisa ir direto para uma faculdade, né? Para mim deu muito certo. Depois fui para uma faculdade, sou formado em ciência da computação. E da faculdade eu fui ali fazer o tradicional MBA, né? Então tem MBA em Gestão e Tecnologia de Segurança da Informação. E algumas passagens aí em grandes empresas nacionais e internacionais, mas isso a gente vai conversando aqui com o papo. É, mas antes de a gente continuar com o nosso papo, vou te dar uma lembrança falando de fraudes Oh, e obrigado. da G2 Brindes, que é um dos nossos patrocinadores, para eternizar esse momento que você esteve no nosso programa. É um Muito momento bom. importante quando você desfrutar desse brinde na sua casa, você vai lembrar do nosso programa. Ah, Mas com antes da gente certeza. começar a falar de coisas sérias, de coisas que podem trazer prejuízo, né, de preocupações, né, que conta algo para a gente descontrair nosso interesse, contra algo que seja de tecnologia ou próximo a isso, mas seja hilário, né, tem algum fundo aí e- histórico, histórico humorista. Boa. História muito. Eu falo que assim, eu sou tão aficionado com tecnologia que às vezes a gente, por ser muito apaixonado por tecnologia, a gente escorrega no uso da tecnologia. Então teve uma vez eu estava trabalhando numa empresa, essa eu nunca contei para ninguém, só vou contar aqui Ah, que agora. beleza, a Van Premier. Aí, ó. Aí eu estava numa empresa como analista de segurança da informação e nessa empresa as ideias com o meu gestor já não estavam se batendo e tal. Aí eu fui para o mercado procurar emprego.
Aí saí de uma entrevista que foi muito boa, saí muito empolgado. Aí eu peguei meu celular, já mandei uma mensagem para minha esposa, né? Hoje eu estou casado há 10 anos, amor, te amo. E mandei uma mensagem para minha esposa, falei assim: "Amor, a entrevista foi sensacional. Finalmente vou poder sair daquela empresa". E mandei o SMS. Aí tá bom. Aí tô lá voltando, né, do transporte público, indo pro meu empregador da época, que já as ideias já não estavam se batendo. Aí me deu aquele insight, né? Eu fiz muito rápido. Será que eu mandei para minha esposa? Aí eu peguei o celular já gelando, com aquele espírito saindo do corpo. Aí eu olhei pro celular, eu tinha mandado o SMS, na época, SMS, para o meu gestor atual. Nossa. Quando eu cheguei no meu escritório, eu só olhei pro meu gestor e os meus amigos já estavam rindo pra caramba. Aí eu só olhei pro meu gestor e falei assim: "Você quer conversar?" Aí ele: "Depois a gente conversa". Aí depois, obviamente, a gente conversou, ele só pediu um pouco mais de descrição, né. Ele É, falou assim: "Olha, entendo que você está descontente, mas por favor, né, seja mais é. discreto". Não torne isso, não ponha na internet, né? Exato. Não põe na inter eu tenho um momento pequenininho, hilário de tecnologia, né, que pode chamar de tecnologia, né, porque é uma mistura de tecnologia com direito do trabalho, né, mas aconteceu há muitos anos atrás, né, uns 30 e poucos anos atrás, a gente teve uma reclamação trabalhista em que o cara entrou com uma reclamação trabalhista porque entrou, pediu insalubridade, né, ele pediu que ele trabalhava na rua entregando computadores. Então ele pediu insalubridade porque os computadores tinham vírus, né. Isso está nos anais jurídicos aí, foi Nossa, você me lembrou de uma ótima, que há muito tempo atrás, dentro do direito digital, tem um caso que está até no livro da Patrícia Peck, onde um juiz, né, na audiência, olhando ali a descrição, o documento que o perito fez, né, ele chegou e falou assim: "Olha, convoco o senhor IP para conversar, para depor". nossa, aí é demais, hein. Esse é realmente o juiz ele tá ele tá desconhecendo ou então ele não prestou atenção, né, na colocação. Essa vou deixar até aqui no ar, né, eu já tive uma ideia, tá no meu radar convidar a doutora Patrícia Peck para vir ao programa, porque a gente procura misturar aqui, mesclar, desculpe, melhor dizendo, mesclar os tipos de convidados. Trazer alguém técnico para falar de inteligência artificial, mas também trazer alguém da área jurídica, que é o problema que possa causar a inteligência artificial depois. Já trouxemos aqui como recuperar o dinheiro depois, como recuperar. Já trouxemos gente de seguro, de cyberseguro, que faz cyberseguro, né? Sim, Para além das pessoas que trabalham com prevenção, o seguro é também um seguro, né? Seguro é uma outra alternativa, como assim, tem seguro de saúde, né? Seguro do carro, seguro de cibersegurança, ele é muito importante, né? exato. Eu acho que ele é uma ferramenta importante para as empresas não terem muito prejuízo. Então a gente procura mesclar. Eu estou atrás, já trouxe policiais aqui, trouxe o doutor Carlos Afonso, que eu agradeço o tempo dele. Ele era, na época era o titulado desse Cyber, né? Que é toda a delegacia de prevenção de São Paulo do DEIC, né? Eu estou tentando trazer até um jornalista, né? Que apura os fatos para ele talvez trazer alguma coisa nova que a gente fez. Então aqui a ideia é essa, é um podcast de prevenção, de utilidade pública, de trazer os melhores convidados aqui, com os melhores insights, com a melhor tecnologia, né? Mas a inteligência artificial que está em moda hoje, ela é um vilão ou é uma solução? Vamos lá. Ela é os dois. Porque o que que acontece? Eu já desenvolvo projetos relacionados à inteligência artificial com foco em cybersecurity há pelo menos 6 ou 7 anos, né? Tenho uma jornada onde eu trabalhei por 7 anos na IBM, IBM Brasil, né? E lá, por 3 anos, eu fiquei como consultor de cybersecurity, sempre fazendo o tradicional prancheta, planilha, prancheta, planilha, né? Os auditores aí conhecem muito bem essa dinâmica, auditores e consultores. E aí chegou um momento que eu já estava fazendo uma consultoria ou uma auditoria sem nem precisar de prancheta e planilha. Aí eu pensei assim, eu já sei o que eu preciso fazer, por que não automatizar, né? E nessa automatização, eu peguei um momento da IBM Brasil que estava dando literalmente o Watson, né, o IBM Watson, de graça. E, óbvio, para muitas instituições de ensino e para os funcionários também.
E eu, desde moleque, eu sempre pensei assim, eu tenho que aproveitar a oportunidade que tá me dando e dali extrair alguma coisa, né? Se estavam me dando o Watson de graça, eu tinha que aproveitar a oportunidade de extrair alguma coisa. O que saiu desses meus laboratórios? Tentativas de entender como é que você cria uma inteligência artificial e como é que você usa isso no meio corporativo, né? O meio corporativo, na época, já estava muito ansioso para usar a inteligência artificial, só que sem um caso de uso, sem uma necessidade real de negócio, né? Por muitas vezes eu fui abordado, e também tenho iniciativas no mundo de startup, né? Por muitas vezes eu fui abordado por um executivo, por um diretor de empresa, ou por alguém que estava querendo fundar uma startup, que falava assim: olha, eu quero usar inteligência artificial. Aí eu perguntava assim: tá bom, mas em quê? Ah, não importa, mas o meu valuation tem que estar lá que eu estou utilizando inteligência artificial. É igual, só que é uma coisa um pouco cara, mas eu diria assim, uma comparação meio até esdrúxula, né? É igual aqueles acessórios de carro que tem um monte de que vem lá, que a fábrica usa para vender, e você nem, às vezes você usa no começo, mas tem uns que você nem usa, né? Nem Exato, usa, né? exato. Eu lembro até hoje, a minha esposa, eu e minha esposa, a gente foi ter o sonho do carro zero, né? Uhum. E aí eu lembro que lá a gente foi comprar o carrinho normal, tradicional 1.0, 1.0, né, fraquinho o motor, e na especificação tava lá: "Ah, você quer um banco normal ou você quer um banco Matrix?". Uhum. Aí eu: "Nossa, eu de tecnologia eu quero um Banco banco Matrix. Matrix", né. Quando chegou, eu vi que eu paguei o olho da cara para ter um banco que o estofado era só assim traçadinho, sabe. Eu falei: "Meu Deus do céu". Bom, mas aí voltando, então assim, a tecnologia, a inteligência artificial, ela é ótima quando você tem um caso de uso, né. Agora, ela não é boa, inteligência artificial nunca vai ser boa quando você não tem um caso de uso ou quando você tem uma expectativa que está fora da realidade. Nas minhas aulas, eu sou professor também de algumas turmas de MBA, nas minhas aulas eu gosto de mostrar o Hype Cycle do Gartner, né? Que é um gráfico que mostra muito bem a subida da expectativa, a queda para o vale da desilusão, que a gente comenta, e depois o platô da produtividade. Então, quando a gente olha isso, se o executivo ou até o estudante, né, que quero trabalhar com inteligência artificial, se ele não estiver acompanhando a curva de expectativa, ele vai se frustrar com o uso da inteligência artificial. Em resumo, pelo menos que eu entendi, a inteligência artificial não funciona sozinha, ela tem que ser um conjunto, você tem que agregar uma plataforma de vendas, Unichannel, alguma atividade, ela não é um robô que a gente vê na ficção, aí nos filmes, que ela vai chegar lá e atender. Ela é uma ferramenta que ela precisa colocar qual é a função dela, né? Como, por exemplo, a inteligência artificial ou algo parecido, ela não era generativa, era outra, que era usada na linha de montagem de automóveis, né? Sim, Então ela tinha uma função lá, ela tinha um braço, ela tinha uma função de separar, entendeu? De ver qualidade. Então é essa a função. O empresário precisa ver conforme a atividade, né? Qual que é a função, porque a inteligência artificial que ele quer dar o valuation, ele tem que dar uma função para ela, porque a outra inteligência artificial normal, aquela da Alexia, aquela que você tem hoje nos PABX digitais, entendeu? Nas consultas médicas, que o robozinho ali, aquilo é uma programação, aquilo é um atendimento que está sendo personalizado. Eu vejo assim, né? Não está tirando emprego de ninguém, porque ela vai valorizar o trabalho da empresa com relação à falta, às férias, mas a pessoa tem que se adaptar hoje, né? Tem que procurar curso de tecnologia e ela mudar a função dela. Né? Não é isso que está acontecendo? isso mesmo. As pessoas têm que reciclar hoje, têm que partir para o mundo moderno, sabe que não vai mais poder fazer as tarefas manuais, vai ter um ajudante para fazer as tarefas, para ela usar o tempo dela de outra forma, né? Exato, Eu acho que tudo que é automatizado, tudo que é rotineiro pode ser automatizado. exato. E aí a gente começa a chegar numa segunda camada de abstração da conversa, que é assim, ok, se eu já sei que a inteligência artificial ela vai ter momentos de bom uso e momentos de uso ruim, vamos para a segunda camada, que é o eu vou usar. É inegável, a gente vai usar cada vez mais inteligência artificial. E já tem vários estudos que mostram que, assim, o conhecimento nosso, e aí olhando áreas técnicas, tá? O conhecimento nosso hoje,
ou a gente tem profissionais que são super talentosos, que conseguem mergulhar muito tecnicamente e voltar para a superfície muito rápido, né? Ou então a gente vai continuar precisando de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, por que que é muito legal você chegar para um Copilot ou um chat GPT, você chegar e falar assim, por favor, me resolva esse problema. Porque você não tem o conhecimento técnico em profundidade para poder resolver aquilo e ele está te auxiliando naquela ação do dia a dia. Agora, quando você dá essa ferramenta para um profissional técnico que tem talento, ele vai performar muito melhor. Eu concordo. Como eu uso o ChatGPT. Eu, por exemplo, tenho que fazer uma pesquisa, escrever uma petição, até ele não vai escrever, eu vou jogar metade das coisas, vai me dar um formato e vai pesquisar mais alguma coisa e eu ainda complemento. É assim que eu faço, porque eu tenho conhecimento, né? Isso. Vou dar um exemplo para você, não sei se é meio esdrúxulo, né? Tanto o Google Maps quanto o Waze, né? Eles sempre dão um caminho errado. Algumas vezes dão um caminho errado, né? Eu acabei de vir para cá agora, eu estava na Avenida do Estado, ele mandou entrar numa rua, passar na Avenida do Estado, né? Eu segui só para ver o que ele ia fazer, porque eu sabia que para a direita não era para ir, Santander é para a esquerda. Então a gente já sabe para onde vai, né? Então você segue, né? Você não segue isso aí. Aí ele recalcula, mas ele erra muito, né? Como toda ferramenta tem os seus erros também, né? Mas tem uma coisa que não erra, uma coisa que está ficando perfeita. Com tudo que você falou, e o empresário não sabe o que fazer com usar a ferramenta dele, se é uma automação da fábrica, se é uma prestação de serviço, se é um call center, e está usando muito, né? A inteligência artificial está sendo usada muito em call center, em hospitais, na medicina, que é fantástico, na medicina eu acho fantástico, mas o crime organizado, ele é organizado, ele está sabendo usar muito bem, né? Sim. Então a gente estava conversando lá no bastidores, hoje, dia 16 de janeiro, prenderam uma quadrilha que ele estava, era uma quadrilha que tinha uma empresa de marketing, uma empresa que fazia propaganda de marketing, ganhava muito dinheiro, porque o garoto propaganda dela, elas pegavam aí qualquer um, elas faziam uma deepfake, usavam inteligência artificial para clonar a voz, usava o garoto propaganda de graça e também o cliente era de graça. Eles pegavam qualquer cliente, faziam uma campanha, fizeram essa aí, usando a voz e a imagem de um personagem da Globo, né? Um apresentador da Globo, no Outback, né? Mandavam cupom de R$ 62 e estavam ficando ricos, né? Porque não pagavam imposto, não tinha um funcionário, só inteligência artificial, que provavelmente eles pegaram o esquema lá na Deep Web, né? Ou na Dark Web, e aí tudo de graça. Estavam vivendo uma vida maravilhosa de luxo, e o único problema para eles, os criminosos, né, os cybercriminosos, é isso, que eles querem mostrar aquilo. E para nós, a única vantagem que eles mostram é que a polícia consegue ir atrás, porque é difícil de saber, de pegar essa pluralidade. Mas a vantagem de proteção contra a fraude, inteligência artificial, como é que a gente pode se organizar com relação à prevenção, que é o que interessa hoje, porque nós estamos numa pandemia de fraudes. O crime mudou e a gente está indo muito devagar, a população, o governo, a polícia muito devagar. Aí, o que que acontece? É, conectando os assuntos, né? Lá atrás, eu vi o mercado querendo muito usar inteligência artificial, né? E aí eu ajudei a fundar uma comunidade, né, de pessoas que gostam de inteligência artificial, que gostam de estudar no mundo acadêmico e na parte corporativa, que chegou a 1.000 pessoas dentro de uma comunidade, aí Brasil, né? E ali, quando a gente formou essa comunidade, estava ali com uns 5 a 7 coordenadores, fazendo evento, 2, 3 eventos por mês, presencial, isso pré-pandemia. E estava muito legal, estava muito pujante aquilo ali. E aí eu comecei a reparar que assim, a inteligência artificial, ela necessita de pessoas da cultura. Então, cultura que eu digo é a sociedade, os costumes daquela sociedade, daquele grupo econômico ou daquele grupo social. Então, aquele grupo, ele precisa treinar a inteligência artificial para que ela entenda o que que é certo e o que que é errado dentro daquele contexto social, né? E aí, palestrei em alguns eventos, tal, beleza. Aí veio pandemia, não deu mais para fazer evento presencial, né? E aí a gente caminhou para um outro momento. E agora, nesse retorno dos estudos, dos papers acadêmicos de inteligência artificial,
Eu estou com uma nova iniciativa, que é a Village AI. Né? O que é a Village AI? É um grupo de pessoas, de novo, só que agora estão estudando sobre inteligência artificial e segurança da informação. E eu estou vendo de novo que, para evitar uma fraude, para evitar um ataque cibernético, para evitar um phishing ou um ataque de zero day, que a gente comenta, né? Aquele ataque que nunca no mundo alguém descobriu que era possível, precisa a gente treinar a inteligência artificial do jeito certo. O que é o jeito errado? Quando a gente pega uma IA generalista, então um Copilot da Microsoft ou um ChatGPT, ali, Tem o da Google já. ou do Google Gemini também. Então, Gemini. todos essas grandes big techs, elas estão focando em criar inteligências artificiais que vai responder tudo. Só que nós, como seres humanos, a gente não funciona assim. Cada um tem um skill técnico, tem um talento, tem uma vivência. Então, ficar treinando inteligência artificial que sabe de tudo, ela vai sempre saber o raso do assunto. Ela não vai aprofundar. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa pegar profissionais brasileiros que conhecem a fraude brasileira, que é diferente no mundo inteiro, Sim. né? E pegar esses profissionais para poder treinar. Melhores de fraude. Com certeza. É. Eu lembro quando eu trabalhava na IBM, tinha um produto que era específico de fraude bancária, e os gringos chegavam para a gente e perguntavam: mas como acontece isso? Né? A gente fala. Aí vem o filme, É a culpa né? do povo, né? É o This is povo. Brasil. É o povo, né? Não é o ar nem a terra que é o povo, né? Que Exato. gosta de quem era da década de 60 e 70, lembra? A lei de Gerson, né? Quer levar vantagem, né? Exato. Você vê um sapato de salto vermelho por R$ 500 quer comprar. O cara vê um carro lá, vê um iPhone, né? iPhone R$ 1.000, o cara vai e compra. Você entendeu? Exato. As pessoas não têm educação digital, e aí para adiantar o trabalho, né? Eu até escrevi um artigo disso aí. Para adiantar o trabalho, aí eles compartilham a senha com todo mundo, entendeu? Então, as pessoas, elas querem só levar vantagem, né? Então, sem isso não tem a prevenção. Mas você acha que é possível desenvolver uma ferramenta da inteligência artificial para ser usada como um auxílio às empresas de SOC, os trabalhos de SOC, o trabalho de manutenção e também para o consumidor? Por exemplo, a Samsung lançou um aparelho que tem inteligência artificial, mas para responder perguntas, isso não é generativa, né? Por que não, é possível que ela tenha essa inteligência artificial para ela perceber que tá entrando um phishing ou um malware, sei lá, Sim. É possível. Ou um e-mail com HPP tudo errado lá, entendeu? Para onde que a gente está caminhando? As inteligências artificiais generativas, né, ou generalistas, né, e a Generative AI, qualquer que seja a sigla que os mais novos estão escolhendo aí, ela vai olhar o que está escrito no e-mail. Tá? Então, ele vai realmente ler o seu e-mail. Através daquela leitura, ela vai começar como um defensor. Ela vai começar a pensar como um defensor. Então, eu, Pedro, com 15 anos de cybersecurity, o que eu olharia naquele e-mail para dizer, é fraude ou não é fraude? Tá? Então, a primeira camada de uso de inteligência artificial é essa. Aí a gente vai para uma segunda camada. A primeira camada teve dúvida, a camada generalista teve dúvida. A gente vai para a segunda camada, que é a especializada. Então, hoje já tem uma sigla que é RAG, R-A-G, que como se fosse uma inteligência artificial generalista chamando uma inteligência artificial especialista. E essa especialista, ela vai olhar o IP, vai olhar o endereço, vai olhar a reputação das informações técnicas que estão naquele e-mail, tá bom? Então, sim, e cada vez mais as empresas de cybersecurity, elas estão caminhando para isso. Isso é muito importante, né? Se você começar a fechar o cerco aí de você conseguir ver a autenticidade de um e-mail, já começa bastante, porque as maiores fraudes não são por e-mail, são por SMS e WhatsApp. Mas o e-mail também tem bastante. Você cortar o e-mail, você corta boletos falsos, que é um meio de mais enviar e-mails falsos, através de campanha de e-mail, já corta muita coisa. E isso nós estamos falando, assim, do consumidor, mas para a empresa também. A empresa tem que também ela usar a inteligência artificial para ser aquele serviço de guardião. Tem muitas empresas pequenas que elas têm terceirizado a parte de cibersegurança, certo? Sim. E aí esse monitoramento é feito fora da empresa
e é feito meio manual ainda, eu creio, né? Sim. O monitoramento de Fire, não é isso? Ele é Sim. manual. Se fosse com a inteligência artificial, ele não só seria 7x7 a propaganda, seria 24x24. Ele estaria monitorando e ele teria condições de identificar e fazer várias camadas até que, né? Exato. E aí entra o nicho de pequenas e médias empresas, né? E aí Onde esse grupo de estudos, né? A gente lá na Village AI, a gente está levando o nosso conhecimento para grupos de telecom. Então, é de total interesse de um grupo de telecom, né? Vivo, Telefônica, etc. Vivo, Telefônica, Embratel e Vivo, Telefônica. É que virou quase um monopólio, né? Então, Vivo, Telefônica, Embratel. Mas para pessoas jurídicas, tem mais empresas, tá? Tem. Tem um monte. Tem hoje, Sim. Vonex, tem essas que os call center, usa quem faz saque, quem faz saque, quem faz call center não usa essas empresas grandes, usa a tecnologia TDA, a tecnologia digital, entendeu? Boa. Então, pegando... Isso aí ela tem muita fraude entra porque está conectado, né? Sim. Nós tivemos há uns quase 10 anos atrás, a gente, quando começou a parte de VPM, né? A parte de VPM e aí começamos a fazer eventos fora, fazemos campanhas então, que a gente chamava de eventos de cobrança finais de semana. Então a gente levava toda a estrutura, não só as pessoas, não só as PAs, quanto levava a telefonia, né? Sim. Porque você tinha que fazer um acordo com o banco, fechar, já enviar o boleto. E aí dessas saídas, quando retornaram para o escritório, o pessoal esqueceu de fechar a VPM, né? Ficou aberta, né? Aí, graças a Deus, foi pouca coisa. Não tinha muito fraudador ainda, né? Não estava nessa pandemia, né? Uns 15 anos atrás, quase. Por aí, uns 15 anos atrás. E aí, o que aconteceu? Fizeram um monte, usaram o canal, entraram lá e começaram a ligar. Olha aí, nossa. Para a Rússia, para não sei o que lá, lugares mais estranhos, porque estava aberta a porta, né? Mas aí se tivesse a especialização hoje, podiam dar essa porta para entrar no servidor também, porque a telefonia está agregada ao servidor, né? Isso. Mas e aí, e sim, correto, tem várias empresas de telecom, onde que a gente está querendo chegar? Que todas essas empresas de telecom, que já atendem de alguma forma as pequenas empresas, pequenas e médias, elas ofertem um serviço de inteligência artificial para cybersecurity, entendeu? Porque para todo grande, independente do tamanho, fornecedor de cybersecurity, ter uma inteligência artificial sempre diminui o custo operacional dele, entendeu? Faz com que os profissionais que estão ali dentro tenham mais tempo para investigar em profundidade e o custo operacional dele diminui. O que você precisa? Isso é que você já falou, né? Tem que ter uma combinação humano com a inteligência artificial. Sim. Tá? Tem que, apesar dela ser generativa, tem que personalizar conforme a atividade, certo? Sim. Um desenvolvimento uma empresa financeira tem que ser de uma maneira, o desenvolvimento por um marketplace de uma outra maneira, certo? Porque as fraudes são diferentes, os ataques são diferentes, né? E governamental também ainda, né? Que eu acho que hoje em dia a parte mais fraca, não sei se você tem conhecimento disso, a parte mais fraca de investimentos é no sistema governamental. Hoje o GovBR, ele tá com uma cadeia imensa de dados, né? Ele está com a Carteira Nacional de Habilitação, ele está com o e-título de eleitor, e agora os registros imóveis vão ser digitalizados, vão ficar lá no Gov também, e tem um sistema de saúde, vacinação, ele tem 100 milhões de dados, no mínimo, 100 milhões de dados, ou deve ter mais que a população, deve ter mais que 50% da população brasileira. Então, o investimento, a gente não vê investimentos lá, né? E toda hora tem fraude lá, né? Aí já teve fraude lá no Desenrola Brasil e outros lá, teve várias fraudes lá. Então você imagina, quanto mais. Eles vão ser o foco, né? Os caras acho que vão só se dedicar, porque não há investimento. A Caixa Econômica já foi fraudada, que é a estatal. O Banco Brasil é meio a meio, já foi fraudado. Quer dizer, então eles podem tudo, né? Eu recebi aqui, eu estava vindo para cá, para o estúdio, e eu recebi uma mensagem de um alerta
que eu não entendi. Aí eu estava no trânsito, eu não entendi, mas no final falava GovBR, né? Não sei o que que é esse alerta, né? Mas eu acho que já fraudaram o meu GovBR, viu? Já entraram lá, ou é um alerta falso para, né? É, Estão mandando um malware para mim clicar lá, você entendeu? Então a gente está cercado, né? Está o que cercado. o que eu tenho de experiência prática nesse assunto é que assim, é, desde a época da Ernst Young, IBM, fui coordenador de segurança e agora dentro da Palo Alto, o fabricante de tecnologia de segurança, o que eu vejo é que assim, o oportunista, ele não está dentro do sistema. Ele está pegando característica do sistema e tentando se passar lá para a ponta. Porque é muito mais barato você tentar se passar. Quando você consegue invadir um sistema de um governo, né, você levanta uma bandeira que com certeza, nem que seja um só policial federal, ele vai atrás de você. Entendeu? Agora, se você não chegar lá perto do sistema do governo, ficar aqui na frente, copiando um e-mail, copiando um SMS, copiando uma mensagem, ele pulveriza isso e é mais barato para ele fazer esse tipo de Ah, você golpe. acha que se ele atacar sistemas do governo, ele corre mais riscos? Sim, certeza. Quer ver um golpe que chegou para mim Hum. e chegou também na mídia e eu achei interessante. Essa é a ideia, contar golpes aqui também, porque quando você sabe do golpe, tanto a empresa, né, quanto aqui, aí tem dor, né, quanto o consumidor, aí tem dor e é igual quando você vê um acidente, depois você vai bem tranquilinho, devagarzinho, né? Já sabe o que está acontecendo por É, ali. não, fica com dó, puxa, morreu o cara ali, olha só. Então é a mesma coisa, né? Carteira de motorista. Teve um grupo, ainda não apareceu o paper, então quando tiver eu compartilho com você, Afonso, um Hum. pouco mais detalhe, mas teve um grupo que ele pegou as informações relacionadas ao Detran, né, e começou a disparar SMS e e-mail para um monte de gente falando assim, olha, sua habilitação vai expirar, sua habilitação vai expirar. Já escreveu artigo disso, começou em São Roque. Isso aí, Isso começou em São Roque. olha aí. Aí depois foi espalhando, sabe? Meu sogro mora em São Roque, ele começou a receber, aí depois várias pessoas me contaram, espalharam. Então, mas eles não têm, eu acho que eles não têm essa prevenção, não. Sabe por quê? Porque o cara pode entrar lá e roubar os dados. Sabe o que ele vai fazer? Roubar os dados? Se ele conseguir pegar essa massa de dados que tá no GovBR, ele não vai ser mais fraudador, não precisa fazer mais nada na vida. Ele vai jogar esses dados na Dark Web e vai deixar o pessoal ficar comprando as credenciais lá. Ele vai vender as credenciais, ele não vai mais ele aplicar. Você imagina, ele vai Faz fracionar. sentido. Olha, o que Faz você quer? sentido. Não, eu quero uma base lá do e-título. Ah, eu quero a base da CNH. Ele vai vender que tem muito dados lá. Faz E sentido. você sabe que pela LGPD, o governo tem 30% a mais de responsabilidade, está na lei de guarda de dados o particular, ele tem 30%, mas ele não, o que eu quis dizer é que ele não investe. O empresário não gosta de investir. Sim. Não gosta de investir, gosta de investir. É o que você falou. Ó, me põe inteligência artificial que aumenta meu valuation. Mas eles não vão te chamar para você desenvolver um projeto, né? Para colocar inteligência artificial, dê um valuation e essa inteligência artificial ser relativa a não ser fraudado. Porque se ele for fraudado, vai perder dinheiro, a marca vai ficar sujeita a críticas, vai ficar perdendo credibilidade. Mas quem vai te chamar, quem que é? O pessoal que trabalha lá no TI. Porque o pessoal que trabalha em TI, ele tem várias especialização. Ele tem que trazer alguém muito especial de fora para poder, em conjunto com a operação, fazer a segurança. E aí ele chega lá com a proposta de, X reais. Ah, não, corta o X, deixa só os reais, entendeu? Porque isso, para ele, não é investimento. Eu vejo que isso é despesa. Eu vejo que no governo, em específico, a gente está numa mudança, tá? Então, o que acontece? Se você vai num evento mais técnico de cybersecurity, você vê que a galera mais nova esqueceu ou não teve contato com a lei de Gerson. Então, o que acaba acontecendo? É verdade. Eles já começam sem viés. A velha história do motorista que começou a aprender a dirigir na autoescola, sabe? Só que a gente ainda tem muita gente dentro do governo e dentro de grandes empresas, né, tanto privado quanto governo, que ainda segue muito da lei de Gerson.
E aí complica o time de cybersecurity, aí é certeza. Não, o time cybersecurity tem vários problemas, né? Como a gente falou, o crime está organizado, o time de cybersecurity não está organizado porque as empresas não investem, o número de profissionais não está crescendo da maneira que tinha que crescer e antes, né, ter se formado antes, veio uma pandemia. Quando vem a pandemia, você não tem a vacina, entendeu? Então as empresas só querem gente igual você que já está formada, não dão chance para o cara que veio de baixo, aí vira uma cadeia reticente, né? Não tem, Sim. porque não formou, não se formou, não tem experiência. Quem nasceu primeiro é a experiência, a formação. Então, é um mercado muito promissor. É um mercado que a pessoa pode entrar e estudar, que é o mercado do presente, não é o mercado do futuro, né? Porque tá aí. Nessa linha de educação, eu tenho um caso recente que é assim, além das aulas, né, professor que sou, gosto, putz, adoro, teve um garoto que foi lá na minha casa, né, a gente estava lá, eu e minha esposa, a gente juntou dinheiro por 5 anos, vamos reformar a cozinha. Legal, ótimo. Aí, o pessoal que está fazendo a marcenaria, né, é lá do bairro e tal, aí veio o filho deles para poder ajudar. E aí, a mãe do garoto, né, o João, abraço João, a mãe do garoto chegou para mim e falou assim, ó, o João, ele gosta de cybersecurity. Aí eu falei, legal. Aí ela falou assim, e ele tá estudando, tá fazendo faculdade e tal, né, a gente tá ralando para pagar a faculdade dele. Aí ela me perguntou, você acha que é uma área que ele vai ter sucesso? Aí eu falei assim, olha, sucesso vai depender do que ele gosta de fazer. Agora, que vai ter dinheiro, vai. Ele pode perder noites de sono, mas dinheiro ele vai Sim, ganhar, sim. né? Aí ela falou, tá bom. Aí eu fui, peguei um notebook que eu tinha antigo, tava bloqueado lá na BIOS, né? Aí eu falei assim, olha, presente para você, porque eu não tava mais usando aquele notebook, presente para você. Se você conseguir desbloquear esse computador, ele é seu. Se você não conseguir, passa para frente. Deu uma semana, ele me mandou uma foto no WhatsApp. Pedro, consegui desbloquear o computador. Aí, ótimo, eu já plantei a sementinha. Agora, no final do ano, teve o H2HC, que é um evento para... Eu acabei não indo porque eu não sabia desse evento. Isso. Você conhece Então, a Sabrina? conheço uma ou duas Sabrinas. Essa é do Rio. Como é que chama lá? A Cybergirl lá. Ah, sim, sim, sim. Conheço. Não sou muito próximo, mas conheci Então, lá. ela vinha gravar, foi dia 14, dia 15, não é isso? Então, ela vinha gravar sexta-feira 13. Sim, Eu saí de tudo 3 horas da tarde, quando era 6h30 eu estava na Bandeirantes, não conseguia chegar aqui, ela estava no novo hotel onde era o evento e sim. não conseguiu chegar, a gente teve que Coitada. cancelar. Coitado de mim, que eu tinha que botar mais 2 horas de volta de trânsito. Coitado Porque de ambos. o estúdio era até às 7h30, Sim, entendeu? Não dava tempo de chegar aqui às 7 e gravar meia hora, sim. né? Mas Mas a o ponto Sabrina, é. ela é uma querida, ela tá no Sim, radar, você viu, Sabrina? Vamos esperar você vir pro... Já tá o seu roteiro pronto aqui, né? E a gente está valorizando muito essa parte também, o Falando de Flauta, está focando muito nessa parte de empoderamento educação. das mulheres. E A gente ótimo. trouxe aqui no último episódio, trouxe a Andréa Tomé, da Beyoncé. A Sim, gente vai fazer dia 4 a gente vai fazer um episódio aqui especial com a Andréa como co-hoster e trazendo 2 pessoas de cibersegurança, empoderamento de mulheres, né? isso Uma aí. de cultura para criança, um outro projeto que a gente tem aqui é que focar nisso, fazer pressão para que as escolas coloquem como matéria alternativa o digital nas Sim, escolas. Então, a gente vai trazer, e também outra também é uma pessoa que cuida da diversidades aqui, das pessoas de cor e mulheres, né? Para tentar ampliar o número de mulheres na cibersegurança. Então, a gente está é importante. com essas campanhas aí de empoderamento O H2HC, através do projeto lá da Village AI, né, o projeto que eu comentei, era um village, né? Você é, falou, eu estava pensando, associando alguma coisa nessas vilas que você me é falou isso aí. nesse Era uma das evento. villages. A gente tem, na nossa coordenação da Village AI, é mais mulher do que homem, né? E quem conduziu o Capture the Flag, né? Então, é o jogo de ataque cibernético que a gente construiu com inteligência artificial, que a gente construiu para o H2HC para o evento, foi a Larissa, que é uma menina brasileira que já foi palestrar lá fora dentro do tema de inteligência artificial. Entendeu? É. Então a gente tem muito talento aqui. O que acontece? A gente E precisa era ir. dessa comunidade sua. Isso. A gente E a precisa ir village. Isso, a gente precisa ir nas escolas e falar, olha, é literalmente jogar uma luz, sabe?
Porque quando tem muitas escolas que quando você pergunta para um aluno, por que você está aqui? Aí ele vai falar assim, porque meu pai está me obrigando. Então tem que quebrar isso, tem que quebrar esse conceito, sabe? Não, a gente quer fomentar isso, né? Fomentar a inteligência artificial e fomentar também o cuidado com a prevenção que tem. Que hoje se dá um celular para uma criança ou para um 60 a mais e aí o cara tem um mundo ali, ele acha maravilhoso. E Exato. o hacker, né, o fraudador acha maravilhoso também que, pô, mais um que entrou aqui, né? É, Aí começa a vingar as coisas, né? Então a exato. gente quer esse projeto que é uma matéria. Quando eu tava quando era criança, né? Tinha várias matérias que eles achavam que ia ser útil, depois serviu para nada. Essa, com certeza, vai servir. Tinha taquigrafia, Caramba. tinha taquigrafia em algumas escolas, depois teve EPB, estudos brasileiros de problemas brasileiros, não serviu para nada, né? Mas que até porque os problemas não são mais aqueles de 50 anos atrás, né? Sim. Então não A serviu. sociedade Mas mudou. a tecnologia vai servir. É E é isso aí. base, né? Como é que alguém pode acessar um celular sem saber que mesmo uma criança tem que ter um antivírus, que ela não pode falar com estranhos, você entendeu? Que ela não pode ficar postando coisas básicas, mas a prevenção são feitas de coisas básicas, eu acho Sim. isso, né? A inteligência artificial vai ajudar muito em todos os sentidos, na medicina, na cibersegurança, na automação, nos carros autônomos, tudo ela vai, né? Mas o humano é prioritário. Eu tinha não sei se você compartilha da mesma ideia, eu tinha uma ideia que 70% de qualquer tipo de fraude, qualquer problema de cibersegurança, era o humano que era culpado, certo? Aí veio uma pessoa aqui que conhece mais que eu, é um cara bem conceituado, eu demorei 6 dias para trazer ele aqui, o Bordini, Thiago Sim, Bordini, conheço. né? E aí ele falou, não, é 100%, Afonso. Eu falei, mas como 100%? Não, é porque você 70% mesmo, que o cara lá clicou errado, não percebeu, várias coisas, né, que o cara... Mas também, e quando, no caso também da pessoa jurídica, tem uma falha, a pessoa que estava lá dentro não tinha capacidade, não perguntou, errou. Então, ninguém vai... Por exemplo, ou é corrupto. Aconteceu um incidente na Caixa, você sabe melhor do que eu, que eles chamam de... Eu esqueci o nome lá, que é implante. Inclusive o Thiago foi fazer o Thiago Bordini, agradeço mais uma vez, as 2 vezes que você esteve no programa, e você me contar a história do implante. Ele saiu daqui para ir fazer uma palestra na Argentina sobre implante. Mas não era de dente, não. Era implante de equipamento dentro da empresa. É. Olha só, o Brasil exportando tecnologia para a Argentina. Ele contou, eu já sabia, né? Ele contou o caso para os internautas que fizeram na Caixa, né? Se passaram por uma empresa de manutenção, mas tinha com um conluio lá dentro, foram lá e instalaram em vários teclados, instalaram um implante no teclado, né? Maravilha, né? Você Aí, imagina o que fizeram, né? aí vamos puxar para o uso Então, da inteligência artificial, que aí tem um ponto muito específico que é bem legal. consegue a inteligência artificial detectar e ter implante? Sim. Então conta que o pessoal quer saber, porque isso é um tema hiper novo, implante hiper novo. O que acontece é assim. Toda vez que a gente está falando de inteligência artificial, a gente está analisando parâmetros. Sim. Normalmente probabilístico. 90%, 70%, 30%. Né? Então, o que acontece? Hoje, as ferramentas que a gente instala, tradicionalmente antivírus, né? Não são mais antivírus, são ferramentas muito mais potentes, mas entenda como antivírus. A ferramenta que a gente instala no computador para ficar protegendo, ela já tem uma inteligência artificial. E ela já começa a calcular comportamentos que fogem ao padrão. Alguns, olha lá, falei que ia bater no microfone. Alguns, ele está claramente um ataque cibernético. Outros, não é um ataque cibernético, mas é um desvio de conduta. O desvio de conduta pode ser um profissional que está fazendo algo errado ou sendo induzido a fazer algo errado, a famosa, você vai fazer isso amanhã, né? E a pessoa está sendo uma situação ali, a família dela está sendo coagida, ela está sendo coagida, etc. Então, quando ele está no computador fazendo a atividade que foge ao padrão, vai aparecer um alerta para o time de segurança e naquele alerta vai estar assim, literalmente assim. O usuário está fazendo algo que ele nunca fez nos últimos 6 meses. Exatamente, porque o que está comandando é o hackeador de Exatamente. fora que está comandando o teclado. Exatamente. Então. Entendeu? Mas Então, quem o tem essa teclado... inteligência?
Bom, então o teclado, Porque a inteligência ele- pode ter, mas quem está do outro lado monitorando isso? do outro lado, quem está monitorando, então aconteceu o problema aqui, alarmou, né? A inteligência artificial na máquina já falou, ó, isso é um comportamento anormal. Do outro lado é o time de SOC, né? Só que aí a gente, o time que protege a empresa, né? A Operação de Segurança da Informação, só que ali tem que ter um profissional que sabe investigar. E aí é onde o Bordini é rei, ele manda muito bem nesse tema. Mas não Ele poderia ser sabe, uma inteligência artificial fazendo isso? Monitorando 24 horas por dia? Porque o Bodinho não vai ficar 24 horas, né? poderia, mas desde que a inteligência artificial tivesse conhecimento do Bordini, Sim. entendeu? Mas tem que ter. Mas não tem que chegar a esse nível, né? Isso aí, isso aí. É Porque do esse o outro pulo do lado gato. do crime organizado, eles têm um nível de acesso, tem que ter um outro lado para ter a barreira, né? É isso aí, é isso aí. É. E aí é onde a gente entra nos dias atuais. Hoje é possível pegar o conhecimento do Bordini ou de outros grandes especialistas em investigação e colocar dentro de uma inteligência artificial? Sim. É caro. É caro quando você leva isso para uma Big Tech. Se você pegar projetos open source, você consegue colocar aquele conhecimento característico do Brasil dentro de uma ferramenta brasileira e vendida a um preço de real, não a preço de dólar, que nem a gente tem toda a oscilação de dólar, que também é complicado, entendeu? E não tem como fazer todas essas barreiras com a inteligência artificial, mas colocar que ela vai até uma determinada camada, determinado nível, e ela disparar por humano. Sim, Porque o que eu vejo é isso. A gente está falando aqui do trabalho em conjunto. Exatamente isso que eu vejo. é A isso aí. inteligência artificial não tem que ser a principal. Ela tem que ser o coração. Ela pode ser até para as pequenas camadas. Né? Por Isso, exemplo, você vai no médico, no hospital, você vai atender para um generalista, certo? isso aí, Aí quebrou a perna, vai para ortopedista. Eu acho que tem que ser assim. é isso aí, Porque exatamente. ela não pode deixar na mão dela totalmente. Teve um caso Então, na IBM, na minha mas época de o IBM. que você está dizendo é que ainda a inteligência artificial não tem o básico como o Bordin lá para disparar o alarme. Isso aí, Hoje ela isso precisa aí, ser enriquecida, muito mais. isso aí, isso aí. O ITA, ele está desenvolvendo vários estudos acadêmicos, então, Lourenço, abraço aí. O Lourenço é um professor do ITA, né, que estava lá com a gente no H2HC, e os professores do ITA estavam lá mostrando os papers acadêmicos sobre esse tema. Né? Então, assim, o mundo acadêmico está investindo em fazer algoritmos brasileiros para proteção. Algoritmos Vai brasileiros ser para mais barato, detecção. pelo menos, né? Exato. Porque, Esse é o ponto. porque aí senão pagar em dólar só para as grandes big techs, né? Esse é o As ponto. empresas médias e pequenas não vão chegar nisso aí, né? Exato. E as empresas pequenas e médias que mais sofrem, porque já não tem a proteção. Exato. Elas que precisam mesmo. E as Exato. outras já estão mais protegidas. Então, a gente já chegou no denominador comum aqui, senhores, que a inteligência artificial, ela já tem, acho que 20 anos, ou mais de 20 anos, É bem mais. só que agora ela deu um salto, né? Depois de 2020, ela deu um salto, na minha opinião, dos 10 anos. O ChatGPT ajudou a popularizar e agora estão todo mundo entrando no esquema tanto de usar quanto de enriquecer ela e especificar para as atividades, trazer o complemento, né? Eu acho que a inteligência artificial ela só funciona com um complemento, seja de segurança, seja de vendas, seja de cobrança, ela precisa de um complemento. Sozinha ela não funciona. Ela não liga sozinho, ela tem que ter um script, ser enriquecida, dar conhecimentos para ela, porque ela possa trazer, né, a situação. E agora, quando nós falamos em segurança, é muito mais delicada a situação, né? Sim. É importante esse pessoal do seu Village de Avisos difundir isso aí, divulgar isso aí, entendeu? Acho que é muito importante, porque aí essa troca de conhecimento de vocês, né? Eu acho que não pode ser só uma vez por ano, né? Claro que vocês têm Não. outros eventos, Sim. então eu acho que tem que multiplicar os eventos. Nós estamos com as portas abertas aqui para vocês virem gravar aqui, trazer, porque a Obrigado. vantagem, por mais que vocês não achem que o nosso público é grande, mas fica gravado. Que cai na net, não sai nunca mais. Então, é um conhecimento de fontes de consulta para todos, né? Obrigado, é isso mesmo. Os sistemas de IA conseguem acompanhar a criatividade dos fraudadores, né? Consegue acompanhar. Esse é um ponto legal. Tem Eu uma acho que eles história estão um boa. passo na frente, mas o que você acha? Vamos lá. Criatividade. Alguns anos atrás, saíam vários papers falando assim, papers tanto acadêmicos quanto de negócio, falando assim, a inteligência artificial não vai superar a criatividade do ser humano, tá? Hoje já está diferente.
A inteligência artificial, ela consegue demonstrar um outro tipo de criatividade. E nós, seres humanos, a gente vai escolher se a gente quer a arte ou criatividade pasteurizada pela inteligência artificial ou se a gente quer a arte tradicional vinda de um ser humano, tá? Então, a inteligência artificial hoje, ela consegue criar algo novo? Ela consegue criar um quadro, uma música? Sim, consegue, ponto. Ela consegue criar uma narrativa de fraude melhor do que o ser humano? Sim, consegue. Ela consegue criar uma narrativa de fraude com etapas onde ela vai mergulhando e vai conseguir convencer a pessoa? Sim, consegue, tá? Só que, casando com o que você estava falando, se o ser humano que está ali do outro lado, ele tem o conhecimento digital para poder saber assim, peraí, essa conversa está me empurrando, então eu sei que aqui não vai dar bom, né? Então a gente vai ter sempre como identificar, tá? Agora, crime organizado, ele vai correr pelo menor custo. Menor custo não é ficar elocubrando uma narrativa para convencer os funcionários do Banco Itaú a fornecer a senha interna deles. Não. Ele vai pegar, vai jogar no chat GPT e vai falar: cria uma narrativa onde um funcionário do Banco Itaú, ou qualquer outro banco, me forneça a senha dele. Então vai fazer, tá? Agora, existem formas, e isso é recente, de você marcar a saída de uma inteligência artificial para que aquilo seja como se fosse um selo digital. E quando aquilo aparecer numa investigação, quando aquilo aparecer ao público em geral, não só numa investigação, mas ao público em geral, ali vai estar dizendo: isso daqui foi feito por fulano. Isso daqui parece muito criativo, seja uma imagem ou um texto, mas foi feito por um fulano. Então existem papers acadêmicos que vai conseguir dizer quando um criminoso cibernético super especializado criou uma ferramenta de inteligência artificial, porque ali vai estar um selinho marcando que foi ele. Mas isso não para não pro usuário, o consumidor não vai receber nenhuma quando ele receber uma mensagem fraudulenta ou uma foto fraudulenta, ele não vai ter nenhum selinho lá. Sim, vai ter. Ah, vai ter? Twitter ou redes sociais em gerais. Ah, tá. Já a gente já está indo num caminho de marcar, olha, a comunidade está dizendo que isso daqui é falso. A comunidade está dizendo, ou seja, a comunidade no sentido de vários Não, mas usuários lendo aquilo. se ele tiver verificando. Mas quando ele receber, por exemplo, como o caso que a gente contou aqui do golpe do apresentador da televisão, do Marcos Mion, né? Que ele recebeu aquela mensagem com a imagem dele, com a voz dele: olha, tô mandando esse voucher aqui, você compra que você vai ganhar isso aqui, mas não sei o que ele oferecia. Eles vão ter condições de saber, Hoje tem tecnologia para isso. E mas eu não vou está dizer sendo mais. aplicado, então. Sim, e vou dizer mais, é uma tecnologia open source. Ah, é? Não paga nada. Lógico, vamos lá. Não paga nada pela ferramenta, velha história de gestão de projeto. Sim. Você não paga pela ferramenta, mas paga pelo seu esforço em fazer aquela ferramenta funcionar do seu jeito, Sim. né? Você tem que pegar a ferramenta e colocar dentro Exato. do seu celular, do seu computador, da empresa, para fazer. É uma ferramenta de verificação, certo? Isso aí. Você tem que ter essa ferramenta. Não é que vai vir. Você tendo uma ferramenta, quando você receber uma mensagem, você vai identificar se ela é humana, se ela é verdadeira. Isso aí. Isso é muito Porque importante, isso aí, viu? Isso é hiper importante, porque hoje em dia, que os especialistas têm falado aqui e eu tenho estudado? Você tem que ficar olhando a inflexão da voz, o olhar, se a mão parece que não consegue a imagem ainda fazer muito perfeito, mas eu acho que já deve ter melhorado muitas coisas, né? e aí eu vou te Já dizer, deve ter- eles também estão melhorando a qualidade, né? Quando o daqui está fazendo uma coisa, os acadêmicos, de lá os acadêmicos criminosos estão fazendo outra Isso. coisa, né? E aí eu vou te dizer que assim, não é paper recente, é paper também de 5 ou 6, paper no sentido acadêmico, né? É. De 5 ou 6 anos para trás. Toda inteligência artificial, ela se transforma, obviamente, em números dentro do computador, né? O que a gente vê é um resultado, mas lá dentro está cheio de número. Aqueles números, eles existem pequenas variações matemáticas que você pega um outro algoritmo, ou seja, uma outra fórmula matemática, e consegue ficar monitorando aquela pequena variação. Quando bate aquela pequena variação, né, que nem um contador faz com contas da empresa, aí ali é a marcação dizendo, olha, isso daqui é inverídico.
isso daqui é uma fake. imagem, é um fake, entendeu? Essa ferramenta, ela está disponível para empresas e para pessoas físicas, né? Sim. Essa Por que não ferramenta, é vendido para as empresas de telefonia, então? vamos lá. Porque todas as mensagens ou vêm pelo computador ou vêm pela telefonia, né? Sim. Essa ferramenta, ela nasceu no mundo criativo, por isso da conexão com a pergunta. Os artistas, ilustradores em específico, estavam ficando muito nervosos porque toda ilustração que eles criavam, as pessoas não pagavam a arte deles, ia lá na internet, achava a arte dele pronta, pegava a arte dele pronta, colocava na inteligência artificial e falava assim: ah, muda isso, muda aquilo outro. E aí eles falaram: não, você tem que me consultar, você tem que me chamar e eu vou fazer uma nova arte para você, né? Na Village AI, a gente tem uma identidade visual, a nossa arte, a gente chamou um ilustrador, o ilustrador criou a arte, sabe? E assinou tudo de bonitinho. Então o que acontece? Esse pessoal de ilustração, eles estavam ficando muito nervosos, e aí eles chamaram um programador, aí falou assim: programador, me ajuda com isso daqui. Aí o programador foi lá e desenvolveu uma ferramenta, depois eu te passo o nome, aí a gente coloca no vídeo. Aí o programador pegou aquele caso, pegou algoritmos de inteligência artificial que colocam uma marcação. Aí, se a pessoa pegar aquela imagem e colocar numa inteligência artificial, o que vai acontecer com a inteligência artificial? Ela vai alucinar, que a gente fala, né? Ela vai se confundir, ela vai alucinar. Então, a pessoa não vai conseguir replicar aquela imagem do artista original. Essa é uma prevenção, né? Uma prevenção. Bom, Pedro, nós chegamos ao final, né? Mais um episódio. Se você gostou, não se esqueça de prevenir, que é sempre melhor que remediar. E, Pedro, conta onde você pode ser encontrado, né? E se Claro. para poder saber, se vocês querem saber essa ferramenta, o Pedro vai dizer onde ele pode ser encontrado também. Além da gente vai deixar aqui no episódio o nome da ferramenta, você pode ser encontrado ou ser contratado para fazer essa prevenção, já que sou especialista em IA e hoje é a coisa do momento. Fale como você pode ser localizado, né? Claro. Deixa a sua mensagem final também. Claro, obrigado, Afonso. Pessoal, então é o seguinte: LinkedIn, Pedro Bezerra, GRC, Governança, Risco e Compliance. Tá? Eu sei que o pessoal quer que principalmente eu use o Instagram, Facebook, mas eu prefiro no LinkedIn, que é onde eu consigo gerenciar melhor as coisas, tá? Se você está entrando na área de cybersecurity ou inteligência artificial, me manda mensagem, eu dou uma força. Se você já está na área, startup, ou está vendo algum projeto para sua empresa, me chama lá que a gente conversa, tá bom? Se você que está dentro do Moodle, siga o nosso podcast, ative as notificações, passe esses insights para frente, principalmente para quem mais precisa dessa informação, para a empresa, para seus amigos, né? E não se esqueça, no mundo digital, confiança é boa, mas o antivírus e uma boa dose de confiança ainda são melhores. Nos vemos nos próximos episódios. Fiquem seguros até lá. Obrigado a todos.